Meus irmãos, alguém perdeu esse óculos aqui? É um óculos ousado. Não brinca. Segura aí, Thiago. Muito bem. Já encontramos o dono. Pessoal, é bom recebê-los nesse domingo pela manhã. E se estamos aqui, é porque a gente está muito afim de ser crente. Porque com esse calorzão todo, com as possibilidades agora, de você estar ali, digamos, na praia, não é? Pegando, não sei se tem vento também não, acho que não tem também não, você vai para a praia só para pegar calor aí, é a sua vida. Mas chegamos até a casa de Deus e é uma oportunidade ímpar da gente refletir sobre esse ano que começa. Pessoal, esse é o 3º domingo de janeiro. E a primeira pergunta que me vem à tona é: o que nesses 3 domingos, nesses 21 dias aí, sei lá, 14, 15, 17, 32, nesses dias de janeiro, o que a gente fez diferente até agora? O que houve de diferente na vida da gente? Hoje é dia 15. O que aconteceu diferente? Se não aconteceu nada diferente, gente, é porque vai ser um ano igual ao ano passado. Pastor, o ano passado foi bom para mim. Maravilha, mas será que o ser bom é suficiente? Será que Deus não tem mais? Gente, nesses dias, nós estamos vivendo uma oportunidade maravilhosa. Primeiro, porque Deus frustrou a grande parte do povo dele. O pessoal estava orando aí na questão da política, estava fazendo não sei o quê. Deus frustrou todo mundo. E quando Deus frustra a gente tem 2 possibilidades. Ou a gente se encolhe, fica sentando e chorando, ou a gente se levanta e se agiganta para viver o que Deus tem para a gente. A escolha é nossa, pessoal. E eu vejo que as pessoas estão inertes hoje, elas estão sonolentas. Ah, pastor, está tudo tão difícil. Quando foi fácil para você, meu irmão? Quando as coisas foram fáceis? Nunca foram. E nós não podemos, nesse tempo, hibernar, deixar a vida atropelar a gente, entrar nesse processo de sonolência e ficar apático diante da vida. Gente, eu queria que você pudesse ver o meu coração. Eu tô animado, estou no 330, 220 é pouco para mim. Porque eu sei que Deus tem coisas grandes para fazer esse ano. E eu quero que você seja encorajado por essa convicção. Que você saia daqui para viver isso. Por onde você for, nas coisas mínimas. Sabe, eu vou varrer a casa, mas eu vou varrer a casa turbinada. O Senhor é bom, o Senhor está agindo. Eu estou fazendo ali com alegria. Eu vou na padaria comprar pão. É lá que eu vou testemunhar o evangelho. Eu vou fazer as coisas acontecerem. Mas como é que a gente está vivendo esses 15 dias, meus irmãos? Como? Você olha para a cara do sujeito, como é que ele está? Você vai impactar quem assim? Quem vai querer ser crente igual você, varão? Eu fico imaginando, cara, quando eu não era crente, o cara que era crente se aproximava de mim e falava assim: tá difícil. Primeira coisa que vem na minha cabeça: se está difícil para ele que é crente, imagine para mim. Não tem jeito. Então para de ser um bebê na fé. Para de ficar murmurando, reclamando da vida. Começa a orar a Deus, se levanta com autoridade e poder. Vive essa fé. Se posiciona diante da vida. Não mais como alguém passivo, que não tem o que fazer. Nós temos o que fazer sim. Quando os joelhos se dobram, quando mãos se levantam em adoração. Quando o povo de Deus começa a orar, coisas sobrenaturais acontecem. O governo deste mundo não está na mão do homem. O Senhor é Deus sobre todas as coisas e Ele está assentado no trono. Portanto, gente, para com isso, desperta. Paulo fala: desperta tu que dormes. Gente, eu fico impressionado que as pessoas elas se contentam em ver templo cheio. O templo estava cheio e daí o mundo continua vazio. Que mensagem nós vamos sair daqui para viver? Que mensagem nós vamos pregar? Como essa sociedade vai ser impactada por aquilo que nós estamos vivendo aqui agora? Porque é fácil se emocionar.
A gente começa a cantar pela fé, e aí fecha o olho, chora, a gente pula, salta, eu pulo, legal, e lá fora você faz o quê? O que faz lá fora? Como a gente vive essa fé que a gente cantou aqui, que a gente expressou aqui? É tempo da gente se levantar, pessoal, porque quando a igreja se levanta, as coisas acontecem, e desde as mínimas até as maiores, mas é preciso que nós acordemos, que nós despertemos. E eu quero convidar você a refletir sobre isso, gente. O que a gente precisa hoje para despertar, para viver em paz? Abra sua Bíblia no profeta Isaías, capítulo 44. Isaías, capítulo 44. A partir do versículo 1. Acompanhe aí. Diz assim, Isaías 44:1. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, Israel, a quem escolhi, assim diz o Senhor que te criou, e que te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jerusalém, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva, como salgueiros junto aos ribeiros das águas. Este dirá, eu sou do Senhor, e aquele se chamará pelo nome de Jacó. E aquele outro escreverá com a sua mão ao Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e o último, e fora de mim não há Deus. E quem proclamará como eu, e anunciará isto, e porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno, anunciai-lhes as coisas vindouras, e as que ainda hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Porventura, desde então não vou-lo fiz ouvir, não vou-lo anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Porventura, há outro Deus fora de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra, pelo teu Espírito que nos move, que nos congrega e que nos dá autoridade para viver o teu reino nessa terra. Que o Senhor nos conduza de um modo extraordinário e sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, a gente precisa compreender algumas coisas desse texto. Primeiro, a maneira com que Israel tem vivido. Já faz um tempo que Deus está avisando acerca do cativeiro. Deus está falando que o caminho que eles têm tomado não é bom, as escolhas que têm feito são inadequadas e o rumo disto seria muito ruim. Mas Deus, ele só não avisa que está errado. Ele dá o caminho para retornar à direção adequada. E muitas vezes a gente sabe que está fazendo o errado e não consegue voltar para o certo. Por quê? Primeiro, porque a gente não ouve o Senhor. A gente desaprendeu a ouvir a Deus. Há muitos estímulos o tempo todo. Toda hora tem alguém mandando uma mensagem. Às vezes o cara fica no culto mandando mensagem um para o outro dentro do culto. Vou fazer que nem o Macedo. Agora é guerra. Vai queimar o seu celular. Não só pode isso, varão. Não faça isso não. O texto lá no verso 1 fala assim, agora, pois, ouve, ó Jacó. Agora. Ouve, servo meu. E tu, ó Israel, a quem escolhi, assim diz o Senhor que te criou, e te formou desde o ventre, e te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu. E tu, Jerusalém, a quem escolhi. Ouve o que Deus está falando contigo. Não existe despertamento que não nasça de Deus, que não venha da voz dele. Gente, eu posso encher vocês de palavra de ânimo. Quando chegar em casa você não lembra de mais nada. Mas quando a palavra de Deus ela entra no coração, a gente se levanta e ninguém mais consegue derrubar a gente.
As más notícias não encontram lugar no coração, porque o coração está cheio da palavra de Deus. As dificuldades não me abatem, porque o meu coração ele foi tomado pela palavra. A palavra então me põe de pé, me faz prosseguir. A palavra me dá autoridade espiritual, capacidade de viver a fé. Mas para isso, gente, tudo começa parando para ouvir a voz de Deus. O povo de Jerusalém, os servos de Deus, ouviam a voz de todo mundo, menos a voz do Senhor. Gente, é um retrato da gente hoje. Fulano disse, o ministro falou, o presidente, e ciclano. Para de ouvir a voz de homem e começa a ouvir a voz do Senhor na manhã de hoje. O texto é muito claro: não temas, porque eu te formei, eu te criei, eu escolhi você, eu estou contigo desde o ventre materno. Para de dar ouvido ao que enfraquece a tua fé e começa a ouvir o que Deus diz para você. Escutar o que Deus diz liberta a gente do medo, da ansiedade, da preocupação. Pior parte do sofrimento é temer por ele, pessoal. E a gente não precisa ter medo, a gente não precisa ficar assustado. E a dificuldade da turma lá era o medo do povo que estava em volta invadir e tomar tudo. Eles tinham medo, mas não faziam nada para sair dessa situação. Na manhã de hoje eu quero que a gente volte a escutar a voz de Deus. Mas escutar não é um escutar biológico. Se você está aqui e não é surdo, está ouvindo. Agora, escutar no sentido de receber, elaborar e guardar. O salmista fala sobre isso. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não. E por que a gente continua pecando? Porque a palavra não está no coração. O louvor está lá. Você conhece todas as letras. Tudo que canta nessas rádios aí, você canta junto. Quer nem saber. E onde está a palavra no teu coração? Onde ela está? Eu lembro, quem é mais antigo, e aí o pessoal vai se denunciar, mas guarde para você. Antigamente, a gente se reunia para ouvir o rádio. Parava todo mundo, sentava em volta do rádio, porque não tinha televisão, não tinha internet, não tinha nada disso. As pessoas conversavam naquela época, sabia? E conversavam presencialmente. E tinha novela no rádio. Não é? Quando ia chover, o cara pegava lá um negócio... Sensacional aquilo, a gente parava para ouvir. E hoje, ninguém para ouvir mais nada. O cara está sentado aí no culto e pensa, pô, já está na hora, não vai acabar, não sei o quê. Vou fazer quando eu sair, quando eu voltar. Nessa manhã, esquece tudo. Ouve a voz de Deus. A voz de Deus te dá segurança, te dá ânimo, te dá força. Ela te tira desse lugar comum de desespero e te renova. Ninguém, gente, ninguém é desperto. Ninguém vive algo espiritual relevante, importante, que impacte e contagie a vida dos outros, enquanto não ouve a voz do Senhor. Você vê Abacuque está lá todo nervoso, todo ansioso, e de repente ele fala, ouvi a tua voz e temi, aviva a tua obra no meio dos anos. E é o que acontece, quando você ouve a voz de Deus, você teme. Teme não a circunstância, mas o que você tem feito da sua vida espiritual. Há pessoas aqui com tanta potencialidade, gente, com tanta capacidade. Há gente aqui que pode transformar a Venda da Cruz, Barreto, Barro Vermelho, Barro Preto, sei lá, Tenente Jardim, tudo. Mas a gente tem medo. Medo de quê? De ser insuficiente. Nós não somos em Cristo. Somos mais que vencedores. E somos relevantes. Agora, ouve a voz do Senhor e põe em prática o que Deus está falando contigo. Segundo aqui, lá no verso número 3. Olha o verso 3 aqui. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Segundo, é preciso que a gente tome posse das promessas. A gente tem medo do futuro. As pessoas hoje estão com medo do futuro. Gente, o nosso futuro está no lugar mais seguro do mundo, na mão de Deus. Não interessa a crise, e fulano, não sei o quê, e aquilo. E para com isso, que Deus está dizendo é o seguinte, o inimigo está em volta, o inimigo está aí, e todo mundo está vendo onde ele está. Mas ele diz assim, eu derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito. O espírito de Deus foi derramado sobre mim e sobre você. O que nos pode atemorizar?
O que pode tirar de nós o brilho dos olhos, a vontade de viver, o desejo de ser relevante, sabe, de ver uma pessoa entregando a vida a Jesus, de você ajudar alguém a sair daquele lugar profundo de trevas e viver uma experiência real, profunda com Deus. É isso, gente. A promessa dele é para mim e para você. A promessa de Deus é para ser vivida hoje. É para a gente se apropriar dela. É para que nós não tenhamos medo, porque na nossa sequidão de alma, na manhã de hoje, o Espírito Santo está derramando sobre nós rios que avivam, que trazem vida. E é muito legal, gente, a água é vida. Onde tem água tem vida. A gente olha o Salmo 126... fala sobre as torrentes do Negueb, porque chovia e uma vez por ano aquelas torrentes passavam lá. E as sementes, elas ficavam hibernando ali no fundo, esperando as águas passarem. Sabe, há muitas sementes na tua vida que ficaram aí adormecidas, mas na manhã de hoje, o rio de Deus está passando sobre elas e elas vão germinar, elas vão gerar fruto, elas vão se tornar árvores, elas vão reverdecer, porque é assim que acontece, gente. É dessa forma. E eu não posso me apequenar diante da vida. Não, pelo contrário, eu vou avançando, porque eu tenho ouvido a voz de Deus, porque eu estou vivendo a promessa, mas não aconteceu nada, pastor, e não precisa acontecer nada para eu viver a promessa. Se Deus disse, no calendário dele está aprazado para acontecer, e ninguém pode impedir. Segue em frente, continua a sua caminhada. E o profeta Isaías, ele permanece falando, quando chega no verso 4, ele fala assim, ó: e brotarão como a erva, como salgueiros junto aos ribeiros das águas. E esse dirá, eu sou do Senhor. E aquele se chamará o nome de Jacó. E aquele outro escreverá na sua mão, ao Senhor. E por isso, sobrenome tomará Israel. Gente, eu ouço a voz de Deus, eu ouvi a voz do Senhor. Maravilha. E eu, a partir disso, tomei posse das promessas. E quando isso acontece, há crescimento. Gente, crescimento. E crescimento não significa só encher templo de gente. Crescimento significa mudança de caráter. Eu não sou mais mobilizado pelos medos alheios. Eu não preciso reagir como todo mundo reage à vida, porque eu estou seguro para sempre. A minha postura diante da vida é outra. E o legal de tudo é que as pessoas acham você maluco. Você está seguro. Deus falou contigo. Parece coisa de esquizofrenia, né? Oh, Deus falou, sei que. Não, a palavra dele é verdade e vida. Quando essa palavra inunda o meu coração, a promessa de Deus então deixa de ser algo de uma perspectiva distante, improvável, e se torna minha realidade. Eu estou vivendo a promessa e por isso eu estou crescendo. Crescendo em todas as áreas, meu irmão. Crescendo como cristão, como marido, como pai, crescendo como profissional, crescendo como membro da igreja, crescendo e sendo homem de Deus, mulher de Deus, um jovem comprometido com Deus. Não desperdice a sua juventude passando por toda sorte de pecado estando dentro da igreja. Entenda isso, porque a gente não tem nada mais vergonhoso para alguém que está na casa de Deus conhecer a verdade e escolher o erro. Quando assim procedemos, o inferno celebra e o céu se entristece. E hoje, gente, o que falta para muita gente é autoridade espiritual para viver a fé. Porque a gente vive como mundano e vai à igreja uma vez por semana achando que isso vai mudar a nossa vida. Não funciona assim. A palavra precisa entrar no teu coração. E essa palavra ela vai gerar em mim e em você essa capacidade de crer na promessa, de se apropriar dela e crescer, gente. Crescer. Multiplicar-se. A igreja foi criada para crescer. E nós vamos crescer, eu não tenho dúvida disso. Esse ano, sem dúvida, será um ano de crescimento em todas as áreas da nossa vida. Mas nós precisamos querer, gente. Tem que querer. Você pega um gato. Vamos conversar com o Auro. Você já pegou algum gato alguma vez? Você pega um gato, e o que acontece com ele? Conheço uma pessoa que chegou a 21, porque pegou um, e ele se multiplicou. Gente, um cristão, onde ele chega, o que acontece com ele? Ele se multiplica.
Eu quero que você entenda isso. Deus criou você para se multiplicar como cristão. No seu trabalho, você chega lá e é só você. E você começa a orar, você começa a testemunhar. Daqui a pouco o cara da mesa do lado se converte. O cara que trabalha contigo na manutenção se converte. E daqui a pouco tem uma igreja se formando onde você trabalha. Mas você precisa querer crescer e não querer se esconder. A igreja hoje está se escondendo. Nem falo nada de ser crente, porque tem tanta gente dando mau testemunho. Mais um motivo para você se apresentar e falar como Paulo: olha para mim, porque eu sou imitador de Cristo. Sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. A gente fala o quê? Não olha para mim não. Olha para Jesus. É para você que vão olhar, gente. Pessoas não leem Bíblia, pessoas leem vidas. E o apóstolo Paulo fala que nós somos as cartas vivas de Cristo. O que as pessoas têm lido de Cristo em nós? Será que vale a pena servir o Senhor? Mosquito querendo ser devorado aqui. Será que vale a pena servir ao Senhor? Pelo que a gente vive? É tempo da gente acordar, gente. Hoje a palavra, ela está entrando no nosso coração e a palavra não vem a nós para nos diminuir, nos depreciar, para tirar de nós o brilho dos olhos. Não, pelo contrário. A palavra entra no nosso coração para expurgar tudo que não presta e nos dá a capacidade de voltar a acreditar, de voltar a se apropriar da promessa e dizer: eu sou do Senhor e Deus está agindo através de mim nessa geração. Essa geração vai ser impactada pelo reino de Deus, pela verdade de Deus e não mais pela mentira do mundo. Eu não estou preocupado com o que dizem, com o que fizeram, com o que vai acontecer, porque eu sei que o meu Deus está no controle. Ainda que o inimigo em torno imagine que vai se dar bem, eu sei quem tem a última palavra. E o texto termina no versículo 6, dizendo assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, fora de mim não há Deus. E quem proclamará como eu, e anunciará isto, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno? Anunciai-lhes as coisas vindouras, e as que ainda hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Porventura, desde então, não vos fiz ouvir, e vos anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Porventura, há outro Deus fora de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Gente, não tem outro caminho. Quando você ouve a voz do Senhor, volta a crer nas promessas e a partir disto você se multiplica, você cresce e você entende que nós somos as testemunhas de Cristo. No estado do Rio de Janeiro, pouco mais de 13% dos homicídios, eles são elucidados. E por quê? Porque os policiais não sabem investigar? Não. Porque ninguém vai fazer perícia? Não. Porque ninguém tem coragem de testemunhar. Porque o cara sabe que ele mora numa comunidade dominada pelo tráfico. Se ele vai lá e testemunha, ele é o próximo a morrer. Muito bem, eu estou falando comigo mesmo. Ó, gente. Falando um negócio sério, você quer ficar brincando aí. Mas qual o problema que eu vejo hoje das igrejas? A gente não tem coragem de testemunhar mais. É por isso que as pessoas não conhecem Jesus. Porque a gente não testemunha. A gente não fala, a gente não convida para vir à igreja. Qual foi a última vez que a gente saiu de casa e você convidou o seu vizinho para vir à igreja? Você mandou um zap para alguém: fulano, vamos à igreja comigo? O culto vai ser uma bênção. Qual foi a última vez que você fez isso? Ah, não, o pessoal sabe. Eu coloquei lá no meu, na minha foto de perfil, coloquei no meu não sei o que lá, no meu histórico. Para com esse negócio, gente, a gente precisa voltar a falar com gente. Nós somos testemunhas. E a pergunta de Deus é a seguinte: fora de mim, existe outro Deus? E a gente tem que responder isso. Se o Senhor é Deus, a gente tem que servi-lo. Se não é, abandona, faz igual Elias falou: se o Senhor é Deus, serviu. Se Baal é Deus, serviu. Então escolham a quem vocês querem servir. Se você quer ser crente, seja para valer, de toda a integridade de alma. Se não quer, aproveita a praia, varão. Não dá para servir a dois senhores. Porque a gente não tem nada pior do que apanhar do mundo,
Apanhar de Deus e no final de tudo descobrir que deu errado. É se posicionar, gente. Fora de Deus, não há sentido, não há propósito, não há razão. E essa manhã, quando a gente chega até aqui, a palavra dele entra no nosso ouvido e chega ao coração. As promessas são renovadas. Há em nós um desejo de crescimento. Mas tudo isso parte do reconhecimento de que só o Senhor é Deus. O Egito, a Babilônia, aqueles que estão no poder, não são Deus. Só o Senhor é Deus. E o cativeiro só vem por conta da desobediência. As coisas só dão errado, gente, por causa de desobediência. Enquanto a gente é fiel, pode ficar tranquilo. Ele está cuidando de tudo. E eu quero dar a você a oportunidade de abrir o seu coração para Jesus. De repente você está aqui e nunca entregou a vida a Jesus. Ou você chegou afastado, desviado do caminho, longe dele. Você escuta tudo isso e fala, olha, eu sei que não há outro Deus, eu preciso, a palavra alcançou o meu coração. Se renda. Não resista à voz do Senhor. Esse é o momento, esse é o tempo, e eu quero orar por você. Onde você estiver no auditório, você quer entregar sua vida a Jesus? Quer voltar para Ele? Levanta a sua mão aí. Pastor, eu quero fazer isso essa manhã. Eu preciso desse Jesus. Todo mundo orando por você, pode ficar tranquilo. Ninguém está olhando para você, você e o Senhor. Portanto, se o Espírito Santo ele falou contigo, se a voz de Deus ecoou no teu coração, se nesse momento você entendeu que precisa dar um novo rumo à sua vida, faça isso. Levanta a sua mão. Deus abençoe você, querido. Há mais alguém? Pastor, eu ouvi a voz do Senhor. Vou orar por você já. Eu ouvi a voz do Senhor e eu quero dar esse novo rumo na minha vida. Há mais alguém? Pode levantar sua mão aí. Eu quero orar com você. Eu quero abençoar a tua vida para que você saia daqui para viver o reino. Para alcançar isso tudo aí. Tudo que a palavra falou é exequível e é para nós. E eu quero isso para mim. Há mais alguém? Se Deus falou contigo, levanta a sua mão aí. Amém. Vamos orar. Eu vou convidar você. Vem aqui à frente para a gente orar, por favor. Pode vir aqui, meu irmão, para a gente orar. Vem cá. Você que levantou sua mão aí. Vamos orar juntos.